Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla. Essa doença, apesar de não muito conhecida por todos, pode afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa que a tem. Em resumo, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica, provavelmente autoimune, por algum motivo genético ou ambiental. O sistema imunológico começa a agredir a bainha de mielina, uma membrana lipídica que recobre todos os açônios, facilitando a comunicação entre os neurônios, e isso compromete a função do sistema nervoso. Uma das características mais importantes da doença é sua imprevisibilidade. Ela acomete normalmente pessoas jovens, de 20 a 30 anos, causando sensibilidade motora e sensitiva desde seu início. Falando sobre como a doença começa, não se conhece ainda as causas, mas sabe-se que a doença difere-se de pessoa para pessoa, que é mais comum nas mulheres e nos indivíduos de pele branca que vivem em zonas temperadas. Agora, como sintomas iniciais, as pessoas podem apresentar formigamentos, dormência, dor, coceiras, menor sensibilidade ao toque, perda de força e até mesmo problemas de visão. Essa fase da doença é muito sutil e os sintomas duram aproximadamente uma semana, o que acaba fazendo com que muitos pacientes não se preocupem em buscar ajuda médica. A pessoa pode apresentar 2 ou 3 anos leves sintomas sensitivos, como a turvação de visão ou pequeno alteramento no controle de urina, sem dar importância a esses sinais, porque depois de alguns dias eles passam. Ao passo que a doença evolui, são apresentados sintomas mais alarmantes, como a fraqueza, o entorpecimento ou formigamento da perna ou de outra parte do corpo, a visão dupla, a perda de visão prolongada, o desequilíbrio, o tremor e o descontrole dos músculos. Em relação ao diagnóstico, são utilizados exames de ressonância magnética e coleta de líquido do corpo, através de uma punção da coluna lombar. E, caso necessário, o médico ainda pode requerir e pedir outros exames complementares. Essa enfermidade não possui cura, mas felizmente possui tratamentos. Para a diminuição dos surtos, utiliza-se a pulsoterapia, que é a administração de altas doses de medicamentos por curtos períodos de tempos, com corticosteroides sintéticos. O corticosteroide mais comum é a metilprednisolona, administrado via endovenosa por 3 ou 5 dias. Geralmente, a administração venosa passa-se a utilizar corticosteroide bioral, prednisona, por 5 ou mais dias. Os interferons, juntamente com acetato de glatiramer, são utilizados no tratamento da EM para reduzir os surtos e estabilizar a doença. Felizmente, no Brasil, esses remédios são distribuídos de forma gratuita pelo governo, podendo ser adquiridos em farmácias de dispensão de alto custo ou em centros públicos especializados em esclerose múltipla. Para isso, é necessário apresentar relatório médico comprovando a presença da doença. Uma vez com o diagnóstico, o tratamento possui 2 grandes objetivos. O primeiro é diminuir a intensidade dos surtos na fase aguda. Já o segundo é aumentar o espaço de tempo entre um surto e outro. Para o primeiro objetivo, são utilizados os corticosteroides, que têm como principal função diminuir a intensidade dos surtos. Já para o segundo, são utilizados imunossupressores e imunomoduladores, que espaçam os episódios, ajudando assim a diminuir as consequências negativas nas vidas dos pacientes. Com o tratamento certo, o paciente pode passar longos períodos sem surtos e ter uma rotina ativa e com qualidade de vida. Mas para que isso aconteça, é muito importante o diagnóstico no começo da doença, para que haja um tratamento mais eficaz. Portanto, em caso de sintomas, não deixe para lá somente porque eles desapareceram. O ideal é procurar um neurologista para um diagnóstico definitivo. Na fase inicial, os surtos podem desaparecer sem sequelas definitivas no corpo, de forma que melhora pode ser completa. No entanto, por volta de 4 anos após o diagnóstico, os surtos podem deixar danos permanentes. É muito comum a utilização de bengalas após um longo período de diagnósticos. Dessa maneira, a esclerose múltipla é uma doença crônica, não uma doença terminal. Assim, mesmo que tire um pouco de tempo de vida, os pacientes podem chegar até 80 anos de vida. Algumas mudanças mentais e físicas, normalmente associadas ao processo de envelhecimento, podem se sobrepor aos sintomas da doença, fazendo com que ocorram mais infecções, como pneumonia e septicemia, do que em pessoas saudáveis da mesma idade. Isso também faz com que muitos pacientes que já possuem dificuldades motoras encontrem grandes desafios ao se locomover,
podendo dificultar a vida social e o tratamento dos mesmos, uma vez que se dificulta o deslocamento até os cuidados médicos. Vemos que, apesar da doença ser perigosa, a mesma não é uma sentença de morte para os pacientes, e que eles podem sim ter uma vida social e física, se a doença for tratada, claro. E com isso encerramos nosso vídeo. Espero que tenham gostado.